Imagine um país que sonhava alto. O Brasil, no início dos anos 2000, navegava uma onda de otimismo. O petróleo era nosso, o pré-sal prometia bilhões e slogans de campanha se confundiam com slogans publicitários. O governo federal falava em futuro, crescimento e inovação. A Copa e as Olimpíadas se aproximavam. E o símbolo máximo dessa modernidade estava prestes a aterrissar nos trilhos: o trem-bala Rio-São Paulo. O anúncio veio como a pompa de um milagre industrial. Um trem de alta velocidade, ligando as duas principais metrópoles do país em apenas 1h30 de viagem, comparadas em Campinas e São José dos Campos. Um trajeto que hoje exige mais de 6 horas por ônibus ou carro, com engarrafamentos constantes e rodovias saturadas. Parecia óbvio. Se o Japão tem, se a França tem, se até a China está construindo aos milhares, por que o Brasil não? Em 2007, o projeto foi oficializado com o nome de TAV Brasil, Trem de Alta Velocidade Brasil. O plano? 511 quilômetros de ferrovia eletrificada, com trens alcançando até 350 km por hora. O custo inicial? 34 bilhões de reais. Mas para os idealizadores, era um preço aceitável pelo ingresso do país na elite da mobilidade global. O lançamento foi televisionado, com maquetes reluzentes e discursos inflamados. O Brasil agora anda a passos largos rumo ao futuro, dizia o ministro. Essa será a obra que unirá o país, encurtará as distâncias e impulsionará nossa economia. Mas enquanto o marketing do progresso subia nas pesquisas eleitorais, os especialistas coçavam a cabeça. O traçado do trem não era apenas ambicioso, era arriscado. Passava por regiões densamente povoadas, com terrenos acidentados, necessidade de dezenas de túneis, viadutos e desapropriações. O custo por quilômetro era estimado por mais do que o dobro de trechos semelhantes em outros países, e a demanda projetada parecia otimista demais. Ainda assim, o plano seguiu. E como todo bom projeto brasileiro de grandes proporções, foi ganhando camadas de complexidade invisível. Criou-se a ETAV, Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, para tocar o projeto. Um leilão seria feito para escolher quem construiria e operaria o trem. Os técnicos alertavam. O custo do projeto era alto demais para atrair investidores privados sem um bom subsídio público. Mas a narrativa era mais forte do que a realidade. Os discursos não podiam parar agora. A ideia do trem-bala era perfeita, era futurista, dava voto. Nos bastidores, surgiam outras conversas. Empresas estrangeiras, principalmente da Coreia do Sul, Alemanha e Japão, faziam lobby pesado para ganhar o contrato. Os olhos brilhavam não apenas no trecho Rio-São Paulo, mas também para a possível expansão futura, Brasília-BH, Salvador-Recife e até ligações com a Argentina. Um delírio ferroviário. Enquanto isso, o povo assistia pela TV imagens em CGI de um trem branco e azul, cortando a Serra do Mar como uma flecha. Era bonito, dava orgulho. Parecia que o Brasil finalmente estava deixando de ser o país do jeitinho e passando a ser o país da engenharia de ponta. Mas havia um problema. Do anúncio até 2010, nada havia sido construído. Nenhum poste, nenhuma brita, só papelada e discursos. A promessa do início das obras foi empurrada para 2011, depois para 2012, depois simplesmente ficou suspensa no tempo, como o próprio trem-bala. Mesmo assim, o projeto continuava sendo citado em campanhas. Vamos concluir o trem de alta velocidade, virou bordão. Candidatos prometiam que agora ia, agora vai, porque o Brasil merece, porque é preciso unir o país, porque o mundo inteiro está olhando. E de fato estava. As Olimpíadas se aproximavam. O mundo olhava para o Brasil como potência emergente, aclamado como a bola da vez. E ali, no centro dessa narrativa, estava o TAV, o tal do trem-bala que uniria os polos econômicos do país como nunca antes na história. Só que o tempo passou, o mundo mudou, a economia esfriou, a Lava Jato revelou rachaduras nas fundações da República, e o trem? O trem nunca saiu da estação, mas a ideia ficou, o símbolo ficou, e o vazio também. No final das contas, a primeira fase do trem-bala custou 65 milhões de reais, só em estudos de viabilidade. O leilão foi adiado 4 vezes. Nenhuma empresa apresentou proposta. E a obra mais emblemática do Brasil do futuro virou alvo de piada, memes e decepção. O país que sonhava com trilhos suspensos sobre vales verdes acordou em rodovias esburacadas, com ônibus lotados e aeroportos sobrecarregados. O trem-bala, aquele que prometia 300 km por hora, foi engavetado por um sistema que mal anda a 30. Mas essa é só a primeira parte da história.
Porque enquanto o trem nunca chegava, os negócios continuavam correndo. Se o trem-bala nunca foi construído, você poderia imaginar que o projeto simplesmente foi abandonado, engavetado com uma nota de rodapé nos arquivos do governo. Mas o Brasil raramente desperdiça uma boa promessa, principalmente se ela render capital político. Mesmo sem trilhos, o TAV Brasil continuou aparecendo nas campanhas eleitorais, como se estivesse a um passo de se tornar realidade. E essa ilusão era útil, afinal, obras não terminadas são ótimas para a propaganda. Você mostra a maquete, o papel timbrado, o estúdio 3D, mas não precisa entregar o concreto. E enquanto o povo discutia nas redes sociais se o trem seria da Alstom, da Siemens, da Kawasaki ou da Hyundai Rotem, o verdadeiro movimento acontecia nos bastidores, onde o ritmo era muito mais rápido do que os trilhos jamais seriam. As reuniões entre empresários, lobistas e representantes do governo se intensificaram entre 2008 e 2013. O projeto virou um hub de interesse internacional, um lobby político-tecnológico, onde cada país via no Brasil uma chance de exportar seu modelo de trem-bala, junto com seu pacote de tecnologia, manutenção e influência. A Coreia do Sul, por exemplo, chegou a oferecer um modelo de financiamento generoso, com transferência de tecnologia e até apoio logístico. A Alemanha entrou forte com a Siemens. A França, com sua experiência com o TGV, também queria a sua parte. Mas quem mais pressionava era o Japão, que já tratava o projeto brasileiro como uma vitrine global para o seu modelo Shinkansen, já considerado símbolo de confiabilidade. Cada um desses países apostava que, ao vencer a disputa brasileira, ganharia prestígio e novos contratos na América Latina. Mas nada disso importava, porque o leilão não saía nunca. O edital foi redesenhado mais de 5 vezes. O cronograma mudou tantas vezes que os próprios investidores começaram a duvidar, e os valores só cresciam. Em 2010, o orçamento já passava de 50 bilhões de reais. E isso sem 1 metro de ferrovia sequer. A licitação era dividida em 2 partes: a construção da infraestrutura física, trilhos, túneis e estações, e a operação dos trens e sistemas. Só que ninguém queria construir sem garantias de retorno, e o governo não queria operar sem parceria privada. Resultado, um impasse técnico, jurídico e financeiro. Ainda assim, a empresa pública ETAV continuava existindo, com salários sendo pagos, contratos sendo assinados e relatórios sendo encomendados. Estava tudo em movimento, exceto o trem. Enquanto isso, o país passava por outro tipo de turbulência: o desgaste político crescente. O ciclo de otimismo deu lugar ao descrédito, e o trem-bala se transformou no relato da burocracia brasileira. Promessas infladas, cronogramas irreais, falta de planejamento logístico e contabilidade criativa. Mas não se engane, o trem-bala nunca foi apenas sobre o transporte. Era sobre mostrar poder, gerar contratos, alimentar consultorias, financiar campanhas e movimentar cifras em silêncio. Os estudos técnicos sozinhos custaram milhões, e não faltaram escritórios de engenharia, advogados e empresas de comunicação faturando em cima de um projeto que, na prática, não saiu do PowerPoint. Quando um projeto permanece em eterna gestação, ele se torna mais útil do que um projeto entregue, porque não tem auditoria final, não tem prestação de contas completa, não há obras físicas para serem medidas, só promessas. E promessas, como sabemos, não pesam na balança, mas influenciam no voto. Com o passar do tempo, os poucos defensores do projeto começaram a mudar o tom. O trem não foi abandonado, ele está apenas sendo reavaliado. Estamos aguardando melhores condições de mercado. O projeto será retomado no momento certo, mas esse momento nunca chegou. Aos poucos, o tema deixou de ser central. Com a crise econômica de 2014, a prioridade passou a ser conter o rombo fiscal. O governo seguinte simplesmente arquivou o projeto, sem alarde, e a ETAV foi extinta em 2017. Ou seja, passou quase 10 anos pagando salário e todo mundo ganhando grana, enquanto isso foi feito o quê? Nada. E todo o acervo técnico foi incorporado à Valec, outra estatal ferroviária cheia de esqueletos no armário. Mesmo assim, a ideia do trem-bala continua viva. Ela é reciclada a cada eleição, reaparece em cada ciclo olímpico, renasce a cada novo PAC, uma versão revisada surge em 2023, com novos estudos ligando São Paulo ao Rio através de Campinas. Novos nomes foram dados, como o trem Intercidades, mas a lógica era a mesma: prometer antes de planejar, mostrar CGI antes de licitar, criar desejo antes de resolver os entraves técnicos. E há quem acredite até hoje, porque o trem-bala virou uma lenda brasileira moderna, como a Transamazônica, a Ferrovia Norte-Sul ou o Trem do Pantanal. Obras que existem mais na cabeça do eleitor do que no solo do país. A diferença é que o TAV
era digital desde o início, feita em bits, animação e slogans, e por isso mesmo era mais resistente à crítica. Mas como criticar algo que nunca foi feito? Na prática, o Trem-Bala Rio-São Paulo foi o único projeto de engenharia do mundo que gerou décadas de debate político sem levantar uma pá de terra. E essa façanha não é pouca coisa. Na teoria, o Brasil tinha tudo para ser o país do trem-bala. Um eixo urbano denso entre Rio e São Paulo, milhares de voos congestionando os aeroportos diariamente, e um histórico de atrasos e ineficiência do transporte rodoviário. Seria o cenário perfeito para uma revolução ferroviária. Mas enquanto o mundo avançava em trilhos de alta velocidade, o Brasil tropeçava no próprio ego. Tecnicamente, o projeto era possível. As consultorias envolvidas apontavam que os 510 quilômetros entre as duas maiores metrópoles do país podiam ser percorridos em menos de 100 minutos com um trem que atingisse 330 km por hora. Extrações previstas? São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda e Rio de Janeiro. Linhas expressas e semi-expressas foram estudadas. O traçado foi mapeado com túneis, pontes e viadutos de última geração. Então, por que não saiu do papel? Porque o problema nunca foi engenharia, foi o orgulho, foi a política, foi a gestão. Ao invés de confiar em quem já havia feito, Japão, França, Alemanha, o Brasil insistia em reinventar o conceito. Tentou fazer um leilão invertido complexo demais, misturando infraestrutura com operação. Criou regras que não agradavam a ninguém. Os riscos ficavam todos com o setor privado, mas os lucros não estavam garantidos. O modelo era tão intrincado que nenhum consórcio apareceu no primeiro leilão. Nenhum. E quando não há concorrência, não há avanço, só adiamentos e desculpas. Enquanto isso, os engenheiros contratados para planejar o impossível enfrentavam pressões absurdas. Relatórios de impacto ambiental eram exigidos antes mesmo do traçado definitivo ser aprovado. As estimativas de custo mudavam a cada novo governo. E os cronogramas se tornaram piadas internas entre os técnicos envolvidos. Um deles chegou a dizer que era mais fácil construir um trem para Marte do que um para o Rio, e assim o projeto foi se tornando um monstro, um Frankenstein ferroviário, costurado por partes desconexas, cheio de partes mortas e sonhos amputados. Ainda assim, a ideia continuava sendo usada como vitrine da modernidade. Cada visita de uma comitiva estrangeira era uma oportunidade para ressuscitar o trem-bala nas manchetes. Vídeos institucionais eram produzidos com maquetes hiperrealistas, músicas épicas e frases como "O futuro chegou!", mas não chegou. Nem sequer saiu da plataforma. E o mais trágico, enquanto o TAV era discutido infinitamente, o transporte de massa no Brasil morreu aos poucos. Linhas de metrô paralisadas por falta de verba, trens metropolitanos sucateados, ferrovias regionais abandonadas. A obsessão por uma mega obra inviável desviava a atenção. E recursos, de melhorias urgentes e mais simples. É como se o Brasil tivesse preferido sonhar com uma Ferrari sem motor, enquanto deixava milhares caminharem quilômetros por falta de ônibus. O trem-bala virou o símbolo de um país que prefere a estética da grandeza à função da utilidade, que investe mais em slogan do que trilhos, mais em CGI do que em concreto, mais em parecer moderno do que se tornar moderno. E no meio desse cenário, os engenheiros, urbanistas e especialistas que realmente poderiam transformar a mobilidade do país foram ignorados. Quando apontavam os erros técnicos, eram chamados de pessimistas. Quando alertavam para os custos reais, eram acusados de torcer contra. Mas estavam certos. O Brasil não precisava de um trem-bala. Precisava de planejamento, de continuidade, de responsabilidade técnica. Precisava, acima de tudo, de humildade. Porque não há vergonha em começar com trens regionais modernos, em modernizar malhas existentes, em priorizar conexões de curto alcance. A Espanha, por exemplo, só se tornou referência em alta velocidade depois de consolidar sua malha básica. A China começou com linhas experimentais. A Coreia do Sul passou uma década testando antes de poder expandir. Mas no Brasil, tudo começa pelo grandioso e termina no esquecimento. Bem, o tempo passou. Os anos se empilharam como trilhos enferrujados esquecidos à beira de uma estrada abandonada. E o que restou do trem-bala brasileiro foi exatamente isso. Promessas empilhadas, jamais conectadas. Depois do fracasso do leilão de 2011, o governo prometeu um novo edital para o ano seguinte. Mas 2012 passou. E 2013 trouxe protestos, inflação e prioridades políticas novas. Ainda assim, em discursos oficiais, o TAV era citado com áreas de grandeza. O trem-bala virou um fantasma de palanque. Aparecia religiosamente em períodos eleitorais, sempre com alguma roupagem nova, algum estudo técnico reformulado e prazos tão elásticos quanto a paciência do cidadão comum.
Mas não era mais possível defender o projeto com os mesmos termos. Mudava-se o discurso. A alta velocidade virou mobilidade estratégica. A ligação Rio-SP virou um dia até Brasília. O trem deixou de ser bala e virou miragem. Mas por que continuavam insistindo nisso? Simples. O TAV nunca foi só sobre o transporte. Era uma vitrine simbólica. Era o selo visual de um Brasil do futuro. Uma ilusão conveniente para encobrir um presente estagnado. Enquanto isso, outros países seguiam avançando. O Japão, com seus trens Shinkansen, já operava com rotas há mais de 50 anos em funcionamento e uma taxa de atraso média de menos de 1 minuto por ano. A China construía mais de 38 mil quilômetros de linha de alta velocidade, conectando cidades com um sistema eficiente, integrado e, em muitos casos, acessível. Até a Arábia Saudita entregava seu Harameen Express, cruzando o deserto entre Meca e Medina a mais de 300 km por hora. O Brasil, por sua vez, continuava só elaborando PowerPoints, relatórios técnicos, projeções de custo, estimativa de demanda e, claro, desculpas. As justificativas iam de não há viabilidade financeira até o povo não entenderia. Mas a verdade é que o projeto afundou por ter nascido sem transparência, sem debate público real e sem foco em mobilidade coletiva cotidiana. Ele nasceu como monumento e não como solução. E o mais irônico, a tecnologia não parou. A ideia de um trem-bala em 2025 já nem parece tão inovadora. Hoje se fala em Hyperloops, trens de levitação magnética, ônibus autônomos sob trilhos e até táxis voadores antes do fim da década. Mas o Brasil ainda está preso ao mito não realizado do trem-bala. Pior, essa obsessão com o grandioso compromete a credibilidade de todos os projetos ferroviários sérios. Quando se menciona o trem no Brasil, muitos já torcem o nariz, associando imediatamente com escândalos, atraso e ficção. Isso desestimula investimentos, cria ceticismo, alimenta a ideia de que o país está condenado ao asfalto e ao caos aéreo. E é aqui que voltamos ao ponto inicial. O trem-bala que nunca chegou talvez seja o maior símbolo de um país que não sabe lidar com o próprio tempo. Um país onde o futuro é sempre prometido, mas nunca entregue. Onde o amanhã é vendido em maquetes, mas boicotado na prática. Onde o progresso é uma palavra de campanha e não de engenharia. Hoje, se você digitar Trem-bala Brasil em qualquer serviço de pesquisa, você verá as mesmas manchetes de 2009, com datas trocadas, as mesmas promessas, os mesmos traçados, os mesmos discursos, como se o tempo tivesse parado, como se o trem estivesse sempre para chegar. Mas ele não vai chegar, não daquele jeito, não com as mesmas falhas, os mesmos nomes, as mesmas fórmulas. Talvez um dia tenhamos alta velocidade, talvez liguemos as grandes cidades por trilhos rápidos e eficientes, mas para isso será necessário mais do que a vontade política ou vídeos promocionais. Será preciso abandonar o fetiche da mega obra, ouvir técnicos, planejar para décadas, não para eleições, começar pequeno, persistir e, principalmente, parar de usar o futuro como desculpa para o presente. Porque o progresso de verdade não é o trem que você promete, é aquele que você entrega. Um Frankenstein ferroviário, costurado por partes Um Frankenstein ferroviário, costurado por partes desconexas. Um Frankenstein Porra!